Boa noite, pessoal. Conforme nós havíamos combinado e anunciado, estamos iniciando a nossa live, onde nós vamos conversar com o consultor cultural Renato Fonseca Arruda. O Renato, filho da terra aqui de Cáceres, foi aluno da Unemate no curso de História, fez a sua especialização, seu mestrado no IFAM e agora está lá defendendo seu doutorado lá no Rio de Janeiro. Mas apesar de eu falar do currículo dele como estudante, em algumas diversas publicações, e tem alguns trabalhos relevantes aqui também para o nosso município. Atualmente, o Renato tem trabalhado como consultor e parecerista, fazendo pareceres para aprovação de projetos daquela lei de incentivo à cultura. Então, ele tem uma vasta experiência nessa área e nesse momento em que nós estamos hoje, que é o da pandemia, nós temos um setor cultural que foi especialmente prejudicado. Primeiro, porque ele foi o pioneiro em parar as atividades, Então, quando começou a ser anunciada a pandemia já nos outros países, aqui no Brasil, o setor cultural já deu uma desaquecida, porque todo mundo sabia, principalmente o pessoal da cultura, que é inteligente, sabia que isso ia chegar aqui. Então, já houve uma desaceleração, menos projetos, etc. E quando efetivamente veio a declaração de pandemia, então as pessoas que também são contrato que usam o serviço da cultura deixaram de contratar, deixaram de fazer. Então foi o primeiro setor a parar. Obviamente a gente espera que tenha uma vacina, que tenha um tratamento eficaz e tudo volte à normalidade, como a gente diz, normalidade o mais rápido possível, mas a gente sabe também que nesse processo nós vamos ter também o setor cultural como um dos últimos a voltar às atividades. Então, foi muito conveniente realmente a implementação, a criação dessa lei, a Lei 14.017, que é a Lei Aldir Blanc, em homenagem ao Aldir Blanc, que estabeleceu um benefício específico para quem é da área da cultura, não só pessoas, mas também espaços culturais, abriu a possibilidade de editais, a lei também prevê fontes de financiamento para outros projetos, a lei também prorroga o prazo de pagamento de financiamento, são vários aspectos que tem na lei. E é importante nós, como município de Cáceres, que eu sempre falo, quando eu vim para cá eu respirei a cultura de Cáceres, por isso que eu nunca mais fui embora. Desde dos casarões até os nossos artistas, as pessoas na rua, a nossa história que demonstra essa cultura, falar das pessoas, essa cultura. E aí nós temos então um patrimônio cultural gigantesco aqui para preservar. E esse é o momento de nós usarmos o recurso que está disponível para isso, para manter essas pessoas que trabalham na área cultural, manter os institutos, manter as associações. Então, eu já falei demais, mas o nosso convidado, agradeço, antes ainda dele entrar, como vou agradecer muitas vezes, a possibilidade dele dispor desse tempo para nós. Ele é muito ocupado, mas ele, por ser um cacerense e ter essa visão sobre Cáceres, esse carinho, ele nos proporcionou fazer essa conversa. Então, é a primeira dele também via Instagram, Todos sabem, depois que a gente tem a nossa live aqui, eu vou fazer a disponibilização dela nas nossas outras redes, Tanto no Facebook quanto no YouTube. Boa noite, Renato. Acho que você estava acompanhando, eu já fiz uma brevíssima apresentação, porque não dá para ler seu currículo, é grande demais. Agradeço a possibilidade de você estar nos ajudando aí nesse projeto. Nós já vimos conversando sobre a Lei Aldir Blanc há algum tempo, enquanto ela ainda estava em tramitação e antecipando alguns passos. E agora está aí, dia 30 de junho ela foi aprovada. Recentemente agora foi aprovada também a medida provisória que regulamentou o repasse para os municípios. E o que mais chama, falando como vereador, o que mais me chama a atenção, Renato, nessa lei, é a brevidade de aplicação de recursos. A lei mesmo diz que tem 60 dias para aplicar e com 120 dias já tem que devolver. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Obrigado, por favor, fique à vontade. Olá, Pastorello. Olá, todos aqueles que estão acompanhando aí a nossa live, a live do Pastorello. Quero desejar boa noite a todos. É com muito prazer aí que eu converso com o Pastorello, concedo para
abre esse espaço para a gente discutir. Eu sim, tenho acompanhado essa discussão no Pastorello, o trabalho dele, e aí me disponibilizei para a gente ampliar esse debate. Eu quero perguntar se está dando eco para vocês aí. Não, não está muito não. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tranquilo. Então, é um prazer que eu falo com todos de Cáceres, com o pessoal do DNR. Quero mandar um abraço para os moradores do bairro DNR, né? E dizer também, né, em respeito aqui, deixo a minha solidariedade de antemão a todos aqueles familiares e amigos que perderam amigos para a Covid-19 nesses últimos meses, né? Eu acho que é um momento em que todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos aí tentando encontrar forças para lutar, para continuar lutando, para colocar o ganha-pão nas nossas mesas, pagar os nossos compromissos, né? Então, assim, é um momento muito difícil para a gente nesse momento. E aí, falar sobre a Lei Aldir Blanc, o Pastorello, você fez um preâmbulo muito, muito bom, né? Mas eu queria acrescentar algumas palavras às suas falas, antes de iniciar um pouco das contribuições que eu preparei para a gente debater. Okay. Que é pensar, antes de tudo, a cultura, né? Quando a gente fala de cultura, muitas pessoas pensam que estamos falando de aglomerações, muitas pessoas pensam que a gente está falando de reuniões, ainda mais nesse momento, né? De que a gente não pode se reunir, né? E não é bem isso. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de gente, de pessoas que estão aí, né? Muitas não conseguiram o auxílio emergencial, muitas estão sem trabalho, né? E que precisam ser respeitadas nesse processo, né? E ser amparada também pelo poder público. Então, quando a gente fala, né, em cultura, muitas vezes as pessoas pensam em músicos, grupos de danças parafolclóricos, pensam em escritores, produtores culturais, em alguns pontos de cultura, bailarinos, coreógrafos, cineclube, arquitetos, artistas visuais, teatro, né? Mas aí a gente esquece, né? Não é só isso. É importante ressaltar que nós temos aí, né, um compromisso de pensar muito além, né? É entender e tentar olhar, né, para aqueles que moram onde ninguém vê. E muitos não querem ver, né? Como os artesãos, como os indígenas, como os ribeirinhos, como os pescadores, os pantaneiros, né? Uma boa parte dos cururueiros e siririeiras, né, que estão à margem dos grandes grupos parafolclóricos e folclóricos em Cáceres, né? Pensamos eu vi uma legislação aprovada em 2016 pela Câmara Municipal, reconhecendo, né, as comitivas como patrimônio cultural, e aí a gente pensa em todas as dimensões que envolve a comitiva, como os domadores, os coletivos de festa de santo, também eu envolvi aqui, mas os domadores, os peões e peões de rodeio, né? Os saberes que envolvem, por exemplo, a comitiva, tanto a carne seca, né, a paçoca de pilão, quanto a rapadura, todo um conjunto de saberes, né, que envolve toda essa dimensão da cultura que o Estado deve dar garantias nesse momento de pandemia. E essa lei foi voltada para isso, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, para além, né, os coletivos de festa de santo, e é importante ressaltar aqui, coletivos de festa de santo, porque de festa de lambadão, os coletivos que se organizam em torno do hip hop, porque isso é um grande debate hoje na legislação Aldir Blanc, né, que a gente vai ter que avançar e vai caber a sensibilidade, o tato de quem está à frente da prefeitura para regulamentar,
né? E permitir com que esses grupos possam acessar. Então, a gente está falando aí de gente que está morrendo ou que está passando necessidade, gente que detém saberes que brotam de árvores, com o cantar e o voar dos pássaros, com o raiar do dia no Pantanal, com os turros das onças, que muitas vezes a gente escuta ali no cais, mas que está lá nas zonas rurais, né? São conhecimentos inestimáveis, transmitidos pela oralidade, né? Pessoas que detêm esses conhecimentos transmitidos pela oralidade, que são verdadeiras enciclopédias vivas, né? E aí, como é que a gente vai pensar com que essa lei seja implementada no município de maneira solidária, sensível, reconhecendo todos aqueles que estão à margem da maneira como o Estado está organizado, né, para conceder apoio a determinados grupos culturais e que são legítimos, né? Muita gente acha que é errado o Estado investir na área da cultura e tal, mas, na verdade, assim, eu acho que desde a Constituição de 88, né, só tivemos 3 constituições de nível assim, mundial de peso que a gente pode comparar a questão da importância dos direitos culturais, que dão importância aos direitos culturais, como a Constituição Brasileira de 88, que é considerada como Constituição Cidadã e Constituição Cultural. Tem a Constituição do México, em 1917, e de Weimar, em 1919. Então, assim, a gente está falando de avanços no sentido do Estado reconhecer, né, a pluralidade da cultura. E aí, quando a gente fala em Cáceres, uma cidade cosmopolita, uma cidade acolhedora, que tem uma pluralidade cultural enorme, né, que precisa ser valorizada, né? Como muitas vezes fica à margem, eu falei dos artistas, mas não coloquei os artesãos, né? É importante dizer o papel e esses saberes que os artesãos têm e quanto que eles estão sendo impactados nesse momento. Mas eu deixo aí, não tem como não registrar que essa legislação ela contou com um apoio fundamental da deputada Rosa Neide, né? Sim. De Mato Grosso. Ela assinou, foi uma das deputadas que assinaram essa legislação. Então, assim, é extremamente importante. E aí, a gente vai avançar mais um pouco, mas eu quero deixar aí que você faça as perguntas, Pastorela, pergunta para o pessoal. É só esse preâmbulo aí, sou meio prolixo. Não, mas é importante. Registrar algumas dúvidas aqui que já foram colocadas, que a live é live, né? Então é viva. A Maria Alice, né, ela pergunta, enfim, como vai ser possível com um prazo curto desse, né, quando você estava falando sobre a amplitude, né, da visão do que são os beneficiários do auxílio emergencial. Bem, eu até vou responder administrativamente, né, antes disso. Em quaisquer casos, seja na área cultural, seja na área do turismo, seja na área ambiental, né, onde você vai identificar reservas, o prazo ele se torna até longo demais para quem já está organizado, né? Se nós já tivéssemos tudo isso cadastrado, todos esses saberes catalogados, né? Todo mundo organizado com o cadastro, então nós não estaríamos tendo que correr contra o tempo, né? Porque nós já teríamos o nosso material pronto. Mas como nós, né? Efetivamente, nós sabemos que não temos, eu fiz a consulta no Cadastro Mais Brasil para ver a questão do fundo, né, municipal de cultura, e nós não temos cadastrado, nós temos até cadastradores para o fundo, mas nós não temos cadastrado o município, não tem fundo municipal de cultura cadastrado. Então esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar, né, com algumas alternativas, a gente já viu que tem. E aí, também da Sinara, né, dizendo que o município precisa se organizar os possíveis beneficiários, para quando os valores forem repassados não haver mais morosidade. Essa é uma coisa, Sinara, que é inclusive o objetivo dessa live, né? Eu e o Renato já vínhamos conversando aí acho que há mais de mês, né? Desde a época, na verdade, de tramitação do projeto, na formação, né, da pressão sobre os deputados para aprovação. Graças a Deus, todos os deputados de Mato Grosso
votaram, né, a favor da criação do fundo. E nós já, desde aquela época, já discutimos isso, porque o projeto já previa uma coisa que é diferente dos outros auxílios, né? Até a Rosilane Surubi, né? Você conhece? Ela está perguntando aqui. Conhece? Fala para explicar melhor sobre o auxílio. Pois bem, qual que é a grande diferença desse auxílio para os outros? É que os outros são pagos direto pelo governo federal às pessoas, né? O Corona Voucher, etc. E esse foi descentralizado. E por isso, né, que a gente discutia a pressa. Uma outra... a Maria Alice aqui também está dizendo que o município está muito preocupado com as questões eleitorais, as questões da Covid, né? Isso vai acontecer em todos os municípios. Infelizmente, pegou para todo mundo, e aí depende da responsabilidade e da prioridade que cada município vai ter. Bom, sobre o auxílio, eu gostaria que você explicasse essa questão da descentralização, caso você puder passar para a gente, porque o que justificou, né, o governo federal, ao invés de fazer, vamos colocar, se fosse no turismo, que eu acredito que deveriam também ser beneficiários, né, e está em tramitação isso, os guias, né, as entidades como um todo, mas a gente tem lá o Cadastur, né, que a gente tem os guias lá cadastrados, na sua grande maioria, onde é organizado, e você já tem um pré-cadastro federal, poderia fazer. E os municípios que não tivessem, teriam que fazer os seus. Mas vamos ver quem tem, no caso nosso aí da cultura. Como que vai ser o pagamento desse auxílio, Renato? Pastorello, acho que antes de responder a sua pergunta, eu quero registrar aqui o seguinte. O governo Francis, a primeira e a segunda gestão, elas colocaram no seu plano de desenvolvimento institucional 2013, 2017, 17 a 19, né? Um ponto específico só para a cultura. No primeiro, que era a questão de fomentar iniciativas culturais e as práticas de esporte e lazer e a implementação do Plano Municipal de Cultura. Certo. Não foi feito. Então, você pontuou muito bem. Ao pensar, isso seria estruturante para pensar o Sistema Municipal de Cultura. Isso. Então, a gente não tem o sistema, né? E aí, a gente não tem o Fundo Municipal de Cultura para executar e captar esse recurso junto à plataforma Mais Brasil. Cadastrar ela e executar esse recurso, né? Que são 640 mil, né? Isso, para a área da cultura, né? E aí também, né, o município pouco investiu no cadastro dos trabalhadores da cultura no município. Então, todo esse processo, se a gente for vendo dentro da gestão municipal, ficou muito solto, sem um compromisso institucional da gestão com o setor da cultura, né, de modo mais amplo, pensando e respeitando os seus trabalhadores, né? Então, o que acontece? O que eu quero dizer é isso com vocês. Para a descentralização desses recursos, hoje o governo federal disponibilizou a plataforma Mais Brasil. Ela ainda está dependendo da aprovação da medida provisória, isso, da MP do governo federal, né? Foi aprovada no Senado, já voltou para a Câmara. Isso, voltou para a Câmara, aí o governo está segurando. O governo Bolsonaro está segurando, né, para não implementar e não dar execução enquanto não for aprovada. Mas até 6 de agosto já está quase certo que vai ser implementado, né? Mesmo a Câmara rejeitando com ou não as emendas, já tá praticamente aprovada. Então, o Ministério da Economia, e aí eu assisti isso numa live da Confederação Nacional dos Municípios, né, uma representante do governo, foi até ontem, 11 horas da manhã, ela dizendo o seguinte, que os municípios têm que fazer agora, aqueles que estão atrasados, né, e que não têm acesso à plataforma, que eles vão se cadastrem, né, cadastrem as pessoas que vão ser o executor dos recursos, né, e se não tem o fundo, como é o caso de Cáceres, a própria plataforma vai criar uma conta específica para a execução, né, desse dinheiro. Se tem uma pessoa, a pessoa que vai desenvolver todas as ações e vai ser o ordenador de despesa financeiro, ele pode ter um cadastro só. Se são pessoas diferentes, essas pessoas vão ter que ir e cadastrar na plataforma. Esse é uma das orientações.
né? E aí, assim, para ficar despreocupado com relação a isso, que esse recurso vai ser desenvolvido. E aí, é importante, ao fazer esse cadastro, já ter um planejamento. Porque esse planejamento municipal é quem vai dizer, na hora de lançar lá na plataforma, ao fazer esse cadastro no Mais Brasil, né? Isso, no Mais Brasil. Estou falando do município ao Mais Brasil. Isso. Ao fazer, ele precisa já ter esse planejamento, Pastorello, porque são 3 linhas de ação da lei, que é a lei de auxílio emergencial, né? A linha de auxílio emergencial para aqueles que não foram atendidos, os trabalhadores da cultura que não foram atendidos pelo auxílio emergencial, e aí tem as mesmas regras, né? Então, se... 28 mil reais de renda até no 2018. Não pode ter sem renda isso. Familiar, se a mulher recebe 2 vezes, mãe, 2 vezes, isso. Os mesmos princípios. A segunda linha, né, ela é aí que entra o grande desafio, que é o subsídio aos espaços culturais de entre 3 mil a 10 mil reais. E aí entra o grande gargalo. Muita gente está colocando que vai precisar de CNPJ para isso. Mas se colocar só condicionar, se condicionar somente a CNPJ, muita gente vai ficar de fora. Aquilo que eu falei, os grupos de capoeira que não tem CNPJ, os grupos de siriris e cururu que não tem CNPJ, que são coletivos, né? E aí, assim, pode acessar via pessoas física, né? Mas o recurso geralmente vai ser menor, o montante do recurso é menor, porque aí você deixa de ser a característica do coletivo para CPF, né? E aí existe uma discussão também em que medida o Estado, o governo do Estado vai atender somente os CPFs e os municípios os CNPJs. Só que está dependendo dessa regulamentação, eu encaminhei via LAI a esclarecimento para a Secretaria de Cultura do Estado, só que a gente tem um grande problema aí. Quais são os CPFs ligados ao município, que conhece toda a realidade, né, que vai conseguir acessar os recursos em nível estadual? Né? Quais são os critérios? Os critérios que vai dar condições para que as pessoas possam acessar, né, os recursos, como, por exemplo, João Arruda. João Arruda desenvolve aquela festa do pau do Novateiro há 16 anos, uma festa brilhante que difunde a cultura dos cururueiros, que traz muita gente, que reúne, mas que não tem apoio nenhum. Né? Não tem, e ele não acessa os recursos. Não tem nada. Não tem isso. Então, assim, que medida? É um produtor cultural, é um artista, né? É um trabalhador da cultura, um comunicador, um jornalista, mas também um trabalhador da cultura, se a gente for analisar as práticas que ele desenvolve ao longo do tempo. Então, eu estou falando isso porque dentro dessa categoria, dentro dessa percepção, existem muitos outros que vão ficar à margem se for delegado somente para o governo estadual. E aí, cabe, por exemplo, Pastorello, você na condição de vereador, pontuar isso. O município não precisa abrir mão dessa sua possibilidade de atender os CPFs. Né? Sim. E aí que precisa direcionar no sentido de pensar como que vai ser destinado os recursos. Então, assim, você pode... a linha de edital, que é a próxima linha, né? Editais, chamamentos públicos e prêmios, ela é a terceira linha, que é destinadas a atividades, produções e capacidades culturais, pesquisas, né? Ela pode, por exemplo, ser destinada a recursos para atender, né? Aí você pode equilibrar os recursos para quem vai ser o auxílio emergencial e para quem vai ser o auxílio mais amplo, né? Então, eu, por exemplo, sugiro que a linha de edital ela seja mais ampla, porque e com possibilidades de ter acesso por meio de editais, que é a minha área de especialidade, que eu tenho trabalhado, né? Nos fundos de cultura, tenho avaliado para os fundos de cultura de Goiás, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, além da Secretaria Nacional de Cultura, eu estou cadastrado nas 20 áreas ligadas a patrimônio,
né? Eu achei eu achei que não ia conseguir passar em 3, mas eu acabei ficando nas 20, né? E aí, assim, não, é uma coisa assim, eu falo isso porque, assim, às vezes a gente entende as várias dimensões, trabalhando, inclusive, com a categoria de cinema, de fotografia, envolvendo todos os setores da sociedade. Porque quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente muitas vezes esquece o pesquisador, né, que é um trabalhador da cultura também. E aí, por exemplo, nessa linha de edital, chamamento público e prêmios, né, por exemplo, pode ser feito, Brasília, eu acho que está sendo muito transparente com os encaminhamentos, e eles estão muito avançados, né? E aí, a linha do DF está sendo o seguinte, eles estão focando, né, em linhas de créditos para comprometer aí grande parte dos empregados, também tem trabalhado com a questão de fomento, né, aos pesquisadores, linha de formação de agentes culturais, que vai dar subsídio à formação desses agentes que trabalham nos bastidores, né? Sem necessariamente envolver um processo de apresentação, né? Porque aí, ainda mais nessa pandemia, né, é muito difícil você criar condições de reunião, de apresentar em público, isso é praticamente inviável. Então, você tem aí 60, inclusive, esses recursos, tem que ficar muito atento, você pontuou muito bem, ele só vale até o período do decreto emergencial nacional. Sim. É uma verba que tem prazo esgotado. Se o município caiu na conta do município e ela não foi executada, foi empenhada em 60 dias, né? E já estiver nas mãos das pessoas, vai para o fundo estadual. E aí é um balaio de gato, né? Vai para... A gente não... Enquanto o município conhece essa realidade, né? Está mais próximo das pessoas. Então, assim, um ponto que você tocou muito bem, Pastorello, foi a questão do cadastro, né? Só que a gente tem vários cadastros. Tem o cadastro Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, né? Tem o sistema estadual e o sistema municipal, o cadastro municipal que a gente não tem acompanhado. Eu, particularmente, não tenho. Então, assim, não tem acesso a essas informações, né? Mas eu acredito que, eu conversando com o presidente atual do Conselho, eles começaram a se organizar para criar os critérios. Só que isso, aí o ponto importante, o critério que vai definir quem é trabalhador da cultura e quem vai acessar esse recurso é agora no cadastro municipal. É feito no cadastro, porque aqueles que estiverem fora do cadastro municipal, né, não vão ter acesso a esses recursos. Então, em que medida, por exemplo, que a gente está pensando aí, né, em destinar na política de edital, na terceira linha, quantos por cento vai para a área de comunicação? Não? Dentro de um projeto contemplado. Né? Isso tem tudo que ficar claro, porque o trabalhador da comunicação, né, todos os trabalhadores da comunicação em Cáceres fazem parte de um segmento que também está sendo prejudicado nesse setor. E a política cultural, ela vem atender todas essas dimensões, né? Então, Renato, em relação... Eu não sei se eu falei demais. Não, você falou que o que a gente precisa ouvir. Mas em relação às 3 linhas, né, do benefício, que é a pessoa física, que são os grupos, instituições, né, coletivos, e os editais, primeiramente dizer que isso também foi uma pergunta feita da Amandinha, ela é de um grupo de dança, né, e ela pergunta, né, se vai atender os grupos que têm CNPJ e que não têm CNPJ. Eu também entendo como você que a personalidade jurídica nesse momento agora ela é desnecessária porque nós temos uma situação de existência de fato, né? Eu tenho um grupo musical que existe aí há 10 anos, 20 anos, vem se apresentando, eventualmente até recebe, né, por uma apresentação no FIP, por uma apresentação, né, em qualquer coisa, e não seria cabível agora a gente dizer, olha, você tem certidão de nascimento? Renato Fonseca Arruda não tem certidão? Então você não existe? Né? Não é o papel que vai dizer que aquele grupo não existe. Então, coaduno, né, com o que você falou.
Eu participei, Pastorello, participei de um edital que eu avaliei no Espírito Santo, lindo, 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 assim, uma experiência fantástica, por edital prêmio, em que o proponente comprova, ele apresenta, por exemplo, na linha de edital, né, todo pela oralidade, ele encaminha por vídeo, olha, meu objetivo é esse, eu quero fazer, a minha festa de santo tem tantos anos, e aí ele Certo. apresenta tudo pela oralidade e só a planilha É ótimo. por escrito. Olha, eu vou gastar com isso, isso, isso. Como é edital prêmio, há uma simplificação na prestação de conta, né? E aí ele é contemplado automaticamente com isso. E aí, é assim, cabe ao edital, por exemplo, definir linhas específicas de ações que vão ser cobradas na ação desse sujeito, né? Como um retorno à sociedade por esse investimento feito pelo governo. Então, eu posso ajudar na construção de um livro, né? O produto final é um livro, porque assim, você não tem como aí promover festas, eventos públicos enquanto não sair uma vacina. Vacina e tratamento. E aí, como eu estava dizendo, como a gente tem, né, isso daí, mas onde eu quero chegar? Tendo esses 3 pontos, essas 3 linhas que vai ser atendido, aí entra a grande questão, para elaborar percentuais, para elaborar qual destinação de valores e tudo, eu tenho que ter o meu diagnóstico de demanda. E esse diagnóstico de demanda, ele vai começar, né, invariavelmente, por aquelas pessoas que se enquadram como profissionais da cultura, seja o restaurador, seja o artesão, seja o músico, seja o carregador de caixa, né, de música, mas o que se enquadra como profissionais da cultura, que é o que está previsto, eu vou ter que, não é atendê-lo, mas eu tenho que identificá-lo primeiro. Eu primeiro tenho que ver qual que é essa demanda, porque eu não tenho como fazer um edital, criar critérios, dividindo, hipoteticamente, 50% para os trabalhadores, 30% para os coletivos e 20% para edital, ou qualquer coisa assim. Se o valor fixo, por exemplo, lá de R$600, nos meus 50% eu não consigo atender a todos. Né? Eu fiz uma conta rápida aqui em cima do valor que já foi disponibilizado, apesar que ele pode ser prorrogado, mas eu só conseguiria atender em 2 parcelas, só conseguiria atender 500 profissionais em Cáceres. Lembrando que essa média, esse valor que ele veio contabilizado em cima do FPM que o município recebe, né, proporcionalmente ao FPM, e a população, que nos salvou foi a população. Né? Então, veio 640 mil, mas daria para a gente atender 500 pessoas. Então, é imprescindível que eu saiba quantas pessoas, primeiramente, eu tenho. Aí você fala assim, olha, eu tenho para atender cadastrados, etc., pessoas, eu tenho para como atender, vou precisar de R$500 mil, um exemplo. Aí eu tenho o que trabalhar, né, nas outras áreas, e obviamente que a gente, infelizmente, né, quando os recursos são limitados, nós temos que estabelecer prioridades, e acredito que aí a prioridade seriam os coletivos, né, porque realmente eles estão com dificuldade de se manter. Essa é uma questão que torna imprescindível a existência desse cadastro, né, eu saber quem eu vou atender, quantas pessoas eu vou atender. E a amplitude aqui é muito grande. O Ismael até faz essa observação aqui. O município tem uma pluralidade cultural enorme, né? E realmente é muito pouco, se a gente for pensar em relação a Cáceres. Em relação aos editais ainda, Renato, apesar de eu ter focado um pouco mais no município, eu vi que o valor que está indo para o Estado é de 50%, né, de tudo que está vindo para o Mato Grosso. Então eu tenho 50% para o Estado e 50% dividido para 141 municípios. Não seria o caso de nós trabalharmos com o Estado, com o município a questão individual e com o Estado a questão dos editais e fazer na forma de cofinanciamento? Então uma parte do Estado, uma parte do município. Eu vi que não tem nenhuma regulamentação em relação a isso, mas também não tem restrição. Porque, obviamente, nos interessa saber como o Estado vai gastar, né, a parte dele.
esse é o grande desafio, né, pastor? Azeitar agora, afinar as relações com o governo do Estado, e aí seria extremamente importante, né, ver como é que está o funcionamento da comissão bipartite do governo estadual, que criou a questão, o sistema estadual criou uma comissão bipartite, como é que essa comissão está trabalhando, né, com os municípios, em relação a como é que isso vai ser construído, né? Até para ver como é que os municípios vão ter acesso a esses recursos, e a população, né, de modo geral, a esses recursos, porque o governo do estado está com 26 milhões e 820 mil. Isso. Só para a área de editais são 5 milhões e 364 mil reais. Né? E aí, assim, como é que vai ser esses acessos? Tudo isso ainda, a gente está no escuro porque você não encontra as informações em nível da página do site do governo estadual. Sim. Né? Ainda está muito engatinhando as coisas, né? Tem estados que estão avançadíssimo em relação a isso, mas como como a União delega aos estados e municípios regulamentar essas relações, os conceitos, então a gente está ainda muito engatinhando nesse ponto. E aí, por exemplo, eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal de Alta Floresta também. Estou trabalhando junto com eles lá, assim, debatendo, discutindo pontos, junto ao Conselho Municipal. E eles criaram uma comissão, né, já tem 20 dias aí trabalhando, e aí organizando a prefeitura, já chamando os diretores de cultura para trabalhar, os vereadores, porque tem um ponto extremamente importante, que é a questão da LOA, né? Vai ter que mexer na LOA. Uhum. E isso, como é um recurso novo, e vindo de outra fonte, do governo federal, automaticamente o município vai ter que trabalhar a questão da LOA. E aí isso precisa dessa articulação dentro da Câmara, que eu acredito que a Câmara não vai ter problema em relação a isso. Não, todos querem agilidade nisso, né? Eu acho que a Câmara em Cáceres ela tem feito um bom trabalho nesse sentido. E principalmente você, Pastorella, que tem aí feito um trabalho muito importante na área da cultura. Mas é um pouco disso, né? A gente pensar tanto o diagnóstico, né? O que é o papel do município nesse momento, para a gente pensar? Né? O cadastro dos trabalhadores e o diagnóstico são essenciais. E o cadastro e atualização dos dados lá na plataforma Mais Brasil, né? Que é do Ministério da Economia. Então, são 3 ações, 3 frentes que vão demandar... tem um ponto, Pastorella, que é extremamente importante para a gente pensar. Quantas pessoas do Poder Executivo estão hoje dedicados a trabalhar com esses recursos da Lei Aldir Blanc? Exclusivamente dedicados, né? Exclusivamente, né? Dedicados. Porque, assim, o que acontece? Eu que fiz meu mestrado no IFAM, trabalhei no órgão público, você que é servidor público, você sabe a dificuldade de gastar R$1. Uhum. E quem tem comprometimento com a coisa pública sabe disso, de que não é fácil gastar R$1 dentro dos cofres públicos. Né? Então, como é que a gente pode pensar as pessoas que estão lá dentro, a capacitação, tudo isso é importantíssimo, né? Entendi. Essa questão da disponibilidade, inclusive fiz alguns requerimentos, né, também via ofício à Secretaria de Cultura, que infelizmente hoje ela não tem uma titularidade, né, ela acabou sendo assumida interinamente, junto com outras secretarias, e importantes também, né, obviamente, você vê, hoje a mesma secretária de Ação Social, que é uma área que continua demandando muito, né, nesse momento de pandemia, acabou assumindo interinamente, né, pelo afastamento do antigo secretário da Secretaria de Cultura. Então, a gente não tem dúvidas de que é uma sobrecarga muito grande, agora nesse momento, né, numa estrutura, vamos dizer assim, que já era enxuta da Secretaria de Cultura. Né? Então, a Secretaria de Cultura já trabalhava com um pessoal mínimo, mas por questão da administração. A administração não via isso como uma prioridade, né, para colocar mais gente para trabalhar. Então, já era enxuta. E agora você tem ainda secretário que está respondendo, na verdade, por outra pasta também importantíssima, que é a ação social,
assistência social agora nesse momento. Então, temos esse inconveniente. Fiz alguns pedidos de informação justamente para poder formalizar, né, algumas propostas, e dentre elas é a priorização, nesse momento, de fazer esses cadastros, de fazer esses diagnósticos, né, de ter um call center, ter alguma coisa para fazer orientação das pessoas, né, de onde procurar, como procurar. Nós temos que fazer isso de forma eletrônica, temos que fazer isso de forma telepresencial, tem que fazer reunião. Temos aí a Temate, temos outros grupos que têm se organizado, têm buscado informações em relação a isso, tenho tido contato com eles. E tem coisas, né, nebulosas ainda, que a gente não tem certeza de como vai ficar, por conta da falta da regulamentação da parte do Estado, né? Mas nós já temos que começar a fazer a nossa. E a nossa que está muito claro, em todos os municípios que eu procurei, é o cadastro. Né? Essa daí é o início, é o cadastro. Mas, e tem algumas coisas, por exemplo, que eu vou citar aqui, até uma das perguntas que está aí colocada na tela, que é a questão da situação do CNPJ das entidades. Então, tem, por exemplo, uma associação, né, de um grupo cultural, que é um grupo de dança, aí diz, o CNPJ está cheio de despesa. Então, se o dinheiro vier, por exemplo, seja 3 mil ou seja 10 mil reais, se for para a conta direto da entidade, né, o dinheiro vai sumir, né, naquela conta e efetivamente esse dinheiro não é para pagar dívidas, né? Esse dinheiro é para manter a coisa funcionando. Fazendo um paralelo, a emergência assistencial, né, o benefício assistencial que foi pago às pessoas físicas, que inclusive foi até uma discussão em relação àquela emenda, né, que tornou impenhorável o valor, o judiciário entendeu que mesmo que você tivesse uma conta lá, pessoa física, 50 mil reais negativo acima do limite, mas você recebendo o benefício, né, dos 600 reais, de que o banco não poderia abater esse valor, ele teria que disponibilizar, né, porque não se tratava de um salário, né, de um subsídio nem nada, mas de um benefício de natureza alimentar e assistencial. Então, eu entendo, né, dessa maneira, que também deva ser adotada a mesma postura em relação às associações e entidades. A gente sabe que o governo suspendeu cobrança, tornou inexigibilidade, né, de execução, de cobrança de diversos tributos, diversas coisas para as empresas privadas, né, e que são empresas lucrativas, mas a gente sabe que as nossas associações culturais, na sua maior parte, na grande maioria, né, ou quase todas, Não é lucrativo. não é lucrativo, né? Elas nem chegam a ser OCIP, não tem remuneração de associados, nem nada. Então, acredito... Pastorello, eu posso fazer uma parte Pode? à sua fala? Claro. Não, eu já resumi, era isso. Eu tenho um ponto na lei Aldir Blanc, né? Acho que é o artigo 11, que fala sobre a questão dos bancos públicos, né? Sim. Abrir uma linha de crédito para as empresas, né, que trabalham na área da cultura. Então, por exemplo, quem trabalha com cinema, que não é cineclube, né, e é de empresa privada, ou fundações que trabalham com a empresa privada que não vai poder acessar esse recurso, né? Sim. Eles vão poder entrar com projetos e requerendo linha de crédito, né, junto aos bancos públicos, né, com pagamentos assim. Isso, junto às instituições federais. Uhum. Então, assim, o Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eu acho que o Banco Basa também, né? Basa, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Isso. Né, que são os bancos. Isso. Estou falando em Caixa. E ele ainda coloca aqui, né? E 36 meses para pagar. É uma taxa ajuda, praticamente de graça. Então. Ah, tá. Pode.
Oi? Aqui, ó. E Oi, ainda tô fica, no artigo tranquilo. 12, fica prorrogado por um ano os prazos de aplicação de recursos para quem já tinha captado, né, algum recurso e não, efetivamente não tinha feito a aplicação. Isso, que é o. Então, assim, por exemplo, o Fundo de Apoio à Cultura, que é o FAC do DF, eu avalio para eles também. Lá eu avaliei o edital de fotografia. Então, assim, eles estão priorizando, por exemplo, né, os projetos que não foram contemplados. Né? Estou falando editais, no caso, que foram contemplados, e aí o recurso vai ser mantido, né, por um tempo, né, só que os projetos que não foram contemplados, isso não é o caso de Cáceres, né? A gente A gente não sabe, tem. isso eu estou falando em nível de DF, que tem um grupo enorme de captadores de recurso, produtores culturais, uma diversidade enorme de grupos. E em termos de Cáceres, né, a gente tem ainda muito a ser construído. Tem muita gente boa em Cáceres, assim, autodidata, que faz as coisas na raça, porque gosta mesmo, sabe? Mas aí a gente também precisa mudar Fazer o quê, né? através de Então, formação. mas Quanto a gente tem como que se diz, a área, o potencial é muito grande, né? Nós vamos avançar muito nisso, se Deus quiser, no ano que vem, Renato. Deixa eu fazer vamos sim. uma colocação aqui. É, você tem conversado com o Ícaro, né, do conselho? Eu falei com ele hoje à tarde, consegui o contato com ele agora há pouco. Certo. Isso. Então, já dizer o Ícaro, né, ele está acompanhando a gente aí, que nós estamos à disposição, né, para ajudar. Eu já tinha prestado como se diz, a minha disponibilidade ao Igor, né, que está substituindo a secretária. Né, o Igor ele é coordenador na Secretaria de Assistência Social, assumiu interinamente a Secretaria de Assistência Social, de Cultura, de Meio Ambiente, e mais um caso de secretaria que ele assumiu. Mas eu também já havia conversado com ele e acredito que nós temos que caminhar para manter aí um debate mais próximo aí da sociedade em relação tanto ao auxílio quanto aos editais, né, porque a gente ainda vai ter tempo nisso. Infelizmente, não estamos vendo nenhuma perspectiva de retorno às atividades, né, então, com tanta brevidade. A possibilidade de vacina, a gente sabe que não se faz 7 milhões de vacinas do dia para a noite, né? Então, como país que não tem participado de todas as pesquisas, você sabe bem disso, a gente pode ficar um pouco para trás. Mas esperamos passar logo e a gente retomar as atividades. É, Eu vou, um- eu vou passar para as. Tá aqui, ó. O Ícaro, inclusive, está dizendo aqui, ó. Hoje foi protocolado na Câmara o ofício solicitando uma reunião com os vereadores para tratar justamente o cadastramento e repasse desse recurso. Creio que logo chegará ao conhecimento dos vereadores. Olha, eu vou fazer um pedido aqui. Eu queria participar, sem demérito nenhum dos demais vereadores, mas que indicassem dois. Eu queria participar, por exemplo, da questão previdenciária, desde quando fui eleito lá em 2017. Acabou que não me deixaram participar. A Câmara não me indicou. Quando agora no Comitê de Combate à Covid, eu pedi formalmente para participar, né? E acabei sendo preterido. Então, Ícaro, o pessoal aí da área da cultura, o Zé Carlos, poxa, gente, deixa eu participar disso. A gente está aqui para fazer a coisa funcionar. A gente tem que deixar isso aí, fazer isso aí chegar nas mãos de quem precisa, tá? Eu já estou pedindo, né, publicamente, né, para que deixem eu participar desse processo. Agradeço que tenha sido protocolado lá o ofício, né, pedindo essa reunião. Já estou à disposição para fazer na hora que quiser. A gente tem as ferramentas. Acredito que, havendo possibilidade, o Renato também pode nos ajudar, porque, apesar de tudo, né, apesar da gente estar, como se diz, abusando dele gratuitamente, mas ele tem um coração aqui em Cáceres, né, tem família, tem história, né, e a gente já está desde já pedindo para colaborar. E vão participar, sim, disso daí. Acredito que é imprescindível nesse momento eu, para quem eu vive desse processo. sugiro, o Pastorello, eu sugiro ao Ícaro, né, que está nos assistindo, né, que ele aproprie da forma, do método, como foi feito e construído a lei,
né? Que foi democrática através de conferência. Abre aí que seja por 2, 3 meses para construir os critérios, né? Para fazer esse diagnóstico a partir de critérios que vai atender de maneira democrática e pensando, por exemplo, né, nas desigualdades territoriais dentro do município. Né? Como é que é? Eu sei que é muito difícil nesse momento a gente encontrar pernas para tudo isso, né? Pessoas que vão se dedicar. E aí tem um ponto importantíssimo, né? Em que medida o Ícaro, todos os fazedores da cultura que estão dentro do conselho, né, tem que checar a legislação municipal, estadual, em relação à questão de pessoas que estão em conselhos poderem acessar ou não os recursos provenientes dessa lei. Sim. Então, assim, tem muita gente ligada, e aí você está ligado ao conselho, por exemplo, Pernambuco, nos fundos, se é parente de primeiro, segundo grau de pessoas que está ligado ao conselho, ou servidor público, você não pode acessar, né? Porque você tem aí a questão de transparência, isonomia, tudo isso ainda mantém, né? De impessoalidade, né? É o principal. Impessoalidade, isso. Então, tudo isso limpe, né? As 3 as letras fundamentais aí da administração pública na Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso. Então, assim, quanto mais observar tudo isso. E aí, assim, se puderem construir dentro desse processo de conferências, abre aí o próprio conselho chamando para participar, os trabalhadores da cultura, quem pesquisa na área da cultura, porque isso, se abrir um documento pelo Google Docs, vai sendo construído coletivamente, né, pelos enxertos. Inclusive a Silvia já está sugerindo aqui, né, para a gente montar esse cadastro. Pouca gente sabe, mas eu sou formado mesmo em computação, né? A minha área de formação é computação. Trabalhei muito tempo na área de banco de dados e depois em sistema de segurança da informação. Então, logo que surgiu essa demanda, eu já comecei a a gente fala tabular, né? Os dados que a gente precisa ter. Como nós vamos ter nós temos uma realidade muito plural, né, em relação as demandas que nós vamos ter, principalmente das pessoas, não vai ter jeito, nós vamos ter que fazer um cadastro amplo para que todo mundo se cadastre e lá inclusive colocar você receber o benefício assistencial, porque a gente sabe que fica excluído, mas a gente não pode negar antes da pessoa fazer Excluído na primeira linha, né, Pastorello? Excluído na primeira linha, na linha de auxílio emergencial. Isso. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar essas pessoas, então, por exemplo, recebeu o benefício, lá o emergencial, mas aí nós temos a possibilidade de juntar essas pessoas para os editais, né? Então, nós não podemos deixar de cadastrá-lo, nós temos que cadastrá-lo, né? Mas eu tenho que colocar um checkbox lá. Recebeu o benefício? Estou vendo as parcelas de R$600? Recebeu, não tem problema. Está cadastrado, nós vamos aproveitar. Sua instituição tem CNPJ? Não tem CNPJ? Né? A situação que está, às vezes, não está o CNPJ não está regularizado. Nós vamos ter 3 situações aí. Nós vamos ter a situação nas associações. As associações com personalidade jurídica e regularizada, isso independe se tem dívida ou não. Mas vamos ter as associações com personalidade jurídica e canceladas ou suspensas, porque ficaram 5 anos sem fazer declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha tido renda e tal, mas que na situação. E vamos ter as despersonalizadas, né, que são as associações que existem de fato e despersonalizadas. Então, tudo isso daí a gente tem que prever para fazer um cadastro conciso e aí segmentar. Gente, vamos pegar aqui todo mundo que tem uma associação de capoeira, associação de dança, associação da Figueira, associação não personalizada, não tem personalidade jurídica. Vamos juntar e vamos trabalhar com esse pessoal. E aí a gente faz o segmento. Então, Ícaro, Camila, já está falando aqui sobre a questão da discussão ampliada. Então, vamos trabalhar todo mundo junto, vamos para cima disso daí, fazer um grande cadastro, né, e segmentar e acessar esses recursos. Renato, a gente infelizmente está indo um pouquinho, já está indo para o fim, né, por limitações aí do Instagram, mas
obviamente a gente poderia conversar muito mais, né? Porque é muito enriquecedor falar com você. Então, eu deixo aí para você fazer a finalização e eu estou vendo aqui pelos comentários aqui que a coisa vai dar certo. Ô, Pastorello, eu quero agradecer aí a todos que nos acompanharam e todos que vão assistir depois essa live, que vai ficar disponível no seu canal. Quero agradecer muito pelo convite, parabenizá-lo pelo trabalho sério, honesto, né, transparente que você tem feito na Câmara Municipal. Eu acho assim que as pautas que você leva, a maneira como você conduz, a cidade tem ganhado muito, muito mesmo, assim, sabe? Eu sou muito sincero em dizer o quanto que você vem militando e apresentando as pautas comprometidas e de maneira séria com todos os grupos que você tem trabalhado, né? E se colocado à disposição. Então, eu acho que dentro desse contexto, né, tá, quanto tempo tem ainda, Passarela? Tem mais 5 minutos. Você me deixou eu 5 minutos aí para falar, eu falo bastante, hein, gente? Nós dois falamos Então, muito. A nossa live tinha que ter pelo menos 3 horas. Olha, mas assim, gente, eu acho que os trabalhadores da cultura em Cáceres, o recurso é curto e tem que se mobilizar, né? Muita gente vai achar que é muito, por 500, 600 mil reais, né? Mas se a gente for analisar todos aqueles trabalhadores que trabalham, que hoje estão dependendo que não tem como vender a sua arte, o seu tapete, o seu pilão feito à mão, né? Mas que detém um saber enorme que pode ser atendido por meio desses acessos a esses recursos. E que não é vergonha nenhuma, não há vergonha nenhuma em acessar esses recursos, porque muita gente fala, não vou precisar do Estado, não quero esses benefícios. Eu acho que a gente tem que acessar, até para que possa conhecer e reforçar o papel do Estado, né, em garantir não apenas o acesso, mas que seja democratizado e se constitua um processo de construção da cidadania cultural. Nós precisamos avançar nisso, né? E a cultura é essencial porque ela valoriza o ser da maneira que ele é, né? E aí, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que mudar essa linha de pensamento, a gente tem que passar a valorizar o ser da forma como ele é e construir essa ideia de que a gente precisa explorar mais, construir soja, plantar isso, fazer grande escala, botar mais gado para ocupar o Pantanal, e não é isso, sabe? Eu acho que todo mundo pode viver com o que tem, né, à disposição, e o Estado, cabe ao Estado desconstruir esse processo, né, de desigualdade social. Então, a prefeitura, no meu entendimento, eu acho que o Pastorello também partilha dessa visão, cabe aos gestores, né, pensar aonde que estão as maiores desigualdades no nosso município. Como é que essa legislação vai beneficiar, né, os grupos que estão historicamente marginalizados das ações da prefeitura? Né, e incluí-los, né, formá-los, porque é isso, na medida que todos vão acessar essa legislação, também vai haver um processo de formação das pessoas para garantir ou cobrar que os direitos culturais sejam garantidos, né, pelo poder público. Então, eu quero aqui deixar meu agradecimento a todos, novamente agradeço ao Pastorello, a todos aqui que nos assistem, né, e tenham uma boa noite, se cuidem, que o vírus não é só uma gripezinha, né? Ô, Renato, Quer falar? Para agradecer, espero contar com a sua ajuda aí nesse processo. Eu vou perturbar bastante e talvez no momento mais oportuno, né, depois da regulamentação, depois também da ampliação desse debate em outras esferas, da gente fazer uma outra conversa, se você puder, lógico, né, tiver disponibilidade, e fica meu agradecimento. Cáceres está agradecendo. Cáceres, essa cidade bonita, linda, histórica, cultural, está agradecendo a sua colaboração, sua participação e principalmente a sua disponibilidade para nos ajudar nesse processo que nós estamos passando. Como você falou, nós temos que nos cuidar, não é uma gripezinha, mas além de pessoas não morrerem, eu vejo muita gente falando de CNPJ.
mas a nossa cultura também não pode morrer, né? Então vamos preservar as pessoas físicas e A nossa gente. nossa gente. Nossa Tá? gente. Obrigadão, então. Valeu, Pastorello. Tchau, tchau a todos. Tá. Pessoal, vou disponibilizar já agora no